Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Nesse mês de setembro, o denominado Setembro Amarelo, nós estamos trabalhando uma doença da mente, que é a ansiedade. Nosso tema deste mês é Abaixo a Ansiedade. Quais são os recursos bíblicos para nós vencermos esse inimigo constante em nossas vidas? E eu falei que nós íamos falar de uma personagem, alguém, da palavra de Deus, uma personagem bíblica que ilustra bem alguém que fez exatamente isso. Fez o quê? Que lançou toda a sua ansiedade e amargura de alma sobre Deus. É isso que o Senhor espera de nós, que nós troquemos o peso da amargura, da ansiedade, pela confiança em Deus que realmente cuida de nós. Ana, ela ilustra muito bem alguém que fez isso. Ela não tinha filhos, o que era um sofrimento muito grande para uma mulher hebreia dos tempos antigos. O primeiro livro de Samuel, ele conta pra gente como Ana fez para resolver esse problema. E diz a palavra de Deus que levantou-se Ana com amargura de alma. Ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou o sacerdote a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios eles se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel lhe conceda a petição que tu lhe fizesses. E disse então ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi a caminho, e ela comeu, e o seu semblante já não era mais triste. 1 Samuel capítulo 1, versículos de 10 a 18. Mas o que aconteceu com Ana? Porque ela não estava mais triste. A sua situação continuava a mesma, mas ela mudou. Ela mudou quando ela lançou a sua aflição e a sua amargura de alma sobre o Senhor. Logo depois, Ana foi abençoada com um filho, Samuel. E Samuel que cresceu para tornar-se um grande homem de Deus. E Deus lhe deu também 3 outros filhos e mais 2 filhas. Ana, ela é a prova de que quando nos humilhamos sobre as potentes mãos de Deus e lançamos sobre Ele a nossa ansiedade, a nossa amargura de alma, sobre o seu amoroso cuidado, Ele exaltará no devido tempo. E não há dúvida que Pedro, em sua mente, ele trouxe o Salmo 55, 22, quando ele escreveu essa sua primeira epístola que nós estamos aqui falando, quando ele diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, e Ele jamais permitirá que o justo seja abalado. Bem, isso não quer dizer que não nos sentiremos às vezes abalados. Pense
em como Ana se sentiu quando o sacerdote a acusou de estar embriagado. Algumas vezes, quando estamos carregando nossos fardos, que em si parecem muito pesados para suportar, as pessoas podem tratar-nos sem nenhuma sensibilidade e acabam amontoando mais peso sobre a gente. Mas, como Ana, podemos ser agraciados e encontrar alívio por meio da oração ao Deus que realmente cuida de nós, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que foi o Deus de Ana e que também é o nosso Deus, o Deus de Pedro. Se você precisa ser lembrado de vez em quando que Deus realmente cuida de você, lembra o que Jesus disse no Sermão do Monte. E ele falou isso prodigamente, falando: veste, quando ele veste os melhores lírios do campo. Você não acha que ele vestirá você? Visto que ele fielmente alimenta os simples pássaros, você não supõe que ele também te alimentará? Nós falamos que a maturidade espiritual começa com esses fundamentos, com uma atitude de humildade perante Deus e os outros e confiança no cuidado de Deus por nós. E é com essa atitude de confiança que deve se mostrar quando estivermos diante do medo e também da ansiedade. Então nós temos aqui alguns conselhos práticos. Pare de tentar afastar o medo ou a preocupação. Diga a Deus em suas próprias palavras algo como: Senhor, se eu tiver outra vez de lutar contra o medo ou a ansiedade, eu simplesmente farei o seguinte: vou deixar isso nas suas mãos. E foi exatamente o que Pedro quis dizer quando ele escreveu: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Então faça seus planos, prossiga e realize tudo quanto Deus incumbir você de fazer. Outra coisa, encha a sua mente de interesse pelas pessoas que você ama e em como fazer isso, ou de tudo o que você estiver fazendo. Não deixe que a ansiedade e o medo dominem você. Uma oração que foi feita há mais de 500 anos, ela prepara-nos para considerar esse conselho do apóstolo Pedro. Uma oração feita por Thomas Campbell no manual intitulado A Imitação de Cristo. Diz assim: Mateus 6,30 e João 6,20. Ó Senhor, maior é a tua ansiedade por mim do que todo o cuidado que posso tomar comigo mesmo, pois permanece aquele, porém, muito vacilante, que não lança toda a sua ansiedade sobre ti. Senhor, se só somente a minha vontade pode permanecer e firmar-se perante ti, faze comigo, seja o que for, que te agrade, pois não pode ser alguma coisa que não seja boa em tudo quanto fazes por mim. Se tu desejas que eu esteja em trevas, seja bendito. E se tu desejas que eu esteja na luz, seja novamente bendito. Se tu me concedes conforto, seja bendito. E se desejas que eu seja afligido, se tu sempre igualmente bendito. Amados, isso é algo importante. Nós precisamos aprender a fazer, a seguir os princípios da palavra de Deus. Pedro diz: quando estiver ansioso, ou quando você estiver amargurado de alma como Ana, entregue este fardo, este sofrimento, essa dor, essa ansiedade, àquele que pode todas as coisas. É isso que nós devemos fazer, viver com fé e com confiança.
confiando de que o Senhor tem poder. Então, amados, que o Senhor, que sempre proveu aos seus com abundância, receba a sua oração, a sua súplica, a sua gratidão, pois Ele espera que aqueles que têm o coração humilde e contrito se acheguem a Ele. Que Deus abençoe você. E até amanhã com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã nós vamos falar como nós podemos viver com uma fé viva e confiante em Deus. Deus te abençoe e até lá.